Olá, estou aqui para compartilhar com vocês a palestra que ministrei no 15º Congresso da Fundação de Otorrinolaringologia, intitulada Notificação Compulsória: Como preencher a ficha de notificação da PAIR. Bem, primeiramente, é importante entender qual a origem da saúde do trabalhador no SUS. Bem, essa conceituação, ela vem com a publicação da Constituição Federal de 88, na seção 2 da Saúde, em que, no seu artigo 200, ao Sistema Único de Saúde compete executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as ações em saúde do trabalhador, e colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. Posteriormente, em 1990, foi publicada a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080, em que, no seu artigo 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS, executar ações em saúde do trabalhador. O parágrafo 3º, ele define o que seria saúde do trabalhador. Entende-se, então, como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Posteriormente, em 2012, foi publicada a Portaria 1823, que institui a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que no seu capítulo 2 dos objetivos, no artigo 8º, são definidos os objetivos da política nacional, que seria garantir a integralidade na atenção à saúde do trabalhador, na rede SUS, mediante a articulação e construção conjunta de protocolos, linhas de cuidado e matriciamento em saúde do trabalhador. O que isso significa? Capacitar profissionais da rede SUS na atenção primária, na atenção especializada, incluindo os centros de reabilitação, na atenção pré-hospitalar, urgência e emergência hospitalar. Ainda na política, no capítulo 3º das estratégias, o artigo 9º define as estratégias da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. E aí nós podemos notar que seria uma estratégia da política a unificação de instrumentos de registro e notificações de agravos e eventos de interesse comum aos componentes da vigilância e incorporar novos agravos relacionados ao trabalho na lista nacional de doenças de notificação compulsória. Bem, no capítulo 4 das responsabilidades, compete aos gestores municipais de saúde coordenar e implementar a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. Implementar tanto na rede SUS quanto na rede privada a notificação compulsória desses agravos e fazer o registro de dados por meio de sistemas de informação em saúde. Bem, e quais seriam esses sistemas de informação em saúde que hoje nós temos? Como é de conhecimento de todos, temos os sistemas de mortalidade, o de informações hospitalares, informações ambulatoriais, informações de atenção básica, registros de câncer e o sistema de informação de agravos de notificação, conhecido como SINAM. E o que seria o SINAM? Ele é um banco de dados que foi implantado no Brasil a partir de 1990, processando dados sobre agravos de notificação compulsória em todo o país. Bem, o objetivo dele seria fornecer essas informações para análise do perfil da morbidade, sendo um instrumento que auxilia no planejamento de ações na saúde, bem como uma ferramenta para estudo epidemiológico para a prevenção de agravos à saúde dos trabalhadores. Bem, o SINAM, ele é alimentado por meio de fichas de notificação e investigação
de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação compulsória, dada pela Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016. Porém, é facultado a estados e municípios publicarem portarias para incluir outros problemas de saúde que sejam relevantes em sua região, conforme o estado do Rio de Janeiro, que incluiu numa portaria estadual a disfonia ocupacional. Bem, e o que seria a notificação compulsória? De acordo com a Portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde realizada por médicos, profissionais de saúde, inclui nós, fonoaudiólogos, ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos e privados, sobre a ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, ou agravo ou evento de saúde pública. No seu artigo 7º, no capítulo 3, é garantido o sigilo de informação de todos os dados da ficha de notificação. Bem, e quais seriam as doenças de notificação compulsória em saúde do trabalhador? De acordo com a Portaria 205, de 17 de fevereiro de 2016, os agravos de notificação compulsória em saúde do trabalhador são o câncer relacionado ao trabalho, as dermatoses ocupacionais, as lesões por esforço repetitivo, as pneumoconioses relacionadas ao trabalho, os transtornos mentais relacionados ao trabalho e o que interessa muito para nós fonoaudiólogos, a perda auditiva induzida pelo ruído relacionada ao trabalho. Bem, e como nós podemos fazer para notificar a PAIR? Bem, o primeiro passo é identificar a perda. Como é que nós vamos fazer isso? Por meio de uma audiometria que foi feita nesse trabalhador e também com a coleta de informações sobre ocupação desse trabalhador, há quanto tempo ele trabalha e se ele está exposto a algum tipo de ruído ou agente químico no seu local de trabalho. Bem, a Portaria 19, de 9 de abril de 98, ela define o que são exames sugestivos de perda auditiva induzida por ruído. Ela também define os exames que são sugestivos de desencadeamento da perda auditiva induzida por ruído, bem como os casos de agravamento da perda auditiva induzida pelo ruído. Quanto ao diagnóstico da perda auditiva, esse diagnóstico é dado somente pelo médico coordenador do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, mesmo que sob a suspeita de um laudo audiométrico dado pelo fonoaudiólogo, o médico vai dar o diagnóstico se é uma PAIR ou não. Esse aqui são casos clássicos de PAIR, uma identificação do declínio do limiar auditivo nas frequências agudas. E nosso segundo passo, escolher a ficha de notificação para a perda auditiva induzida pelo ruído. Essa ficha, ela é uma ficha de doença relacionada ao trabalho e que ela se encontra no serviço de epidemiologia das unidades públicas de saúde. Então, o profissional vai até o serviço de epidêmio, solicita a ficha de doença relacionada ao trabalho de PAIR e, depois de preencher, ele devolve essa ficha ao mesmo setor de epidemiologia. Mas, para aqueles profissionais que trabalham em serviços privados, eles podem ter acesso à ficha por meio da internet, digitando palavras-chave no Google como ficha de notificação de PAIR. Essa ficha ela está disponibilizada em PDF, em que o profissional vai imprimir essa ficha, preencher os dados e, no caso desses serviços privados, o profissional pode entregar as fichas diretamente nos CERESTs, nos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Bem, terceiro ponto é preencher essa ficha de notificação compulsória.
Bem, eu vou apresentar para vocês a ficha. A ficha ela tem campos de preenchimento obrigatório, que nós podemos visualizar aqui os campos que estão grifados em vermelho. Os campos 3 até o 12, eles são de preenchimento obrigatório, em que nós vamos colocar a data de notificação no campo 3, o município de notificação, bem como o estado, a unidade de saúde que está notificando, o nome do paciente completo, sem abreviação, data de nascimento, sexo do paciente. Lembrando que o campo 11, sexo, ele está correlacionado com o campo 12. Se preencher no campo 11 masculino, preencher a resposta no campo 12 como não se aplica, que é o número 6. Se preencher no campo 11 sexo feminino e a trabalhadora não estiver gestante, preencher no campo 12 o número 5, não. Se ela estiver gestante, relacionar o trimestre de gestação. Outro campo de preenchimento obrigatório é o campo 16, nome da mãe do paciente, que deve ser completo, sem abreviações. A seguir, são dados relacionados à residência do paciente. Município de residência, estado, bairro, rua, número e um telefone de contato com esse trabalhador. Em dados complementares do caso, antecedentes epidemiológicos, preenchem obrigatoriamente o campo 31 relacionado à ocupação desse trabalhador. Preencher também o campo 32, situação no mercado de trabalho. Então a gente vai perguntar para esse trabalhador qual é o tipo de vínculo que ele tem hoje com o mercado de trabalho, se ele é autônomo, se ele é um trabalhador com carteira assinada, se ele é um trabalhador avulso, se ele está desempregado, se ele é aposentado, se ele é funcionário público. Preencher também o campo 35 com o nome da empresa ou empregador do trabalhador, município da empresa e se essa empresa, se o empregador é uma empresa terceirizada. Bem, no verso da ficha nós também temos alguns campos de preenchimento obrigatório, como o campo 49, onde nós vamos perguntar para o trabalhador qual é o tipo de ruído predominante no seu local de trabalho. Se é um ruído contínuo, se é um ruído intermitente ou se são os dois tipos de ruído. No campo 50, perguntar sobre a exposição concomitante a solventes, gases tóxicos, metais ou medicamentos ototóxicos. Campo 51, perguntar ao trabalhador se ele sente sintomas como zumbido, dor de cabeça, tontura ou dificuldade para entender a fala. Campo 52, de preenchimento obrigatório, nós vamos colocar o diagnóstico específico, que normalmente a perda auditiva induzida pelo ruído, ela é gerada por uma perda auditiva do tipo neurosensorial bilateral, que pelo Código Internacional de Doenças, nós utilizamos o código H90.3. O outro campo de preenchimento obrigatório é o campo 56. Perguntar para o trabalhador se no seu ambiente de trabalho tem outros trabalhadores com o mesmo tipo de doença ou dificuldade. Além disso, o campo 60, em que nós vamos perguntar se foi emitida a comunicação de acidente de trabalho desse trabalhador que tem uma suspeita de PAIR. Porque toda doença relacionada ao trabalho, ela tem equivalência com um acidente de trabalho. Por isso deve ser feita a comunicação de acidente de trabalho, que nós conhecemos como CAT. No campo Informações Complementares e Observações, fazer uma descrição breve sobre a história desse trabalhador, né? Qual a ocupação, onde ele trabalha, se existe equipamento de proteção individual, qual é esse tipo de equipamento, há quanto tempo ele trabalha nessa função, se ele já trabalhou em outras funções em que ele estivesse exposto com ruído. E isso a gente coloca como uma observação sobre o caso. No final, no campo de investigador, nós vamos preencher o município e o nome da unidade que fez a notificação, bem como o nome do profissional, a sua função e a assinatura na ficha. É importante lembrar que todos esses campos devem ser preenchidos
Por quê? Na hora de fazer a digitação dessa ficha no Sinan, se tiver faltando algum dado específico, essa ficha deixa de ser inserida no sistema pela falta de informações. Por isso é importante a gente saber todos os campos de preenchimento obrigatório da ficha. E por que nós, profissionais de saúde, devemos notificar ao Sinan? Como a gente viu, né, existem várias portarias que dizem que a notificação ela é compulsória aos profissionais de saúde, então nós temos o dever de notificar as doenças relacionadas ao trabalho, mais particularmente a PAIR pelos fonoaudiólogos, por ser uma doença de notificação compulsória. As informações das fichas, elas dão subsídios para quê? Para a identificação do motivo pelos quais os trabalhadores adoecem ou morrem, relacionar a atividade econômica com doenças profissionais, por conta dos campos de ocupação e sintomas. É uma forma da gente cobrar das empresas a emissão da CAT, principalmente porque nós temos o campo de preenchimento obrigatório 60 relacionado a isso, e gerar ações de vigilância em saúde do trabalhador nos locais de trabalho. Bem, e quais seriam essas ações em saúde do trabalhador? Esse assunto nós vamos deixar para um próximo encontro, para que a gente discuta e mostre a atuação do fonoaudiólogo em vigilância em saúde do trabalhador. E agora eu agradeço a atenção de vocês e até um próximo encontro.